Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Davidson Borges, com o tema As Cartas de Paulo. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Rádio e TV Fraternal. Possamos levar com doçura e com esperança o Evangelho desta noite, que está no trabalho que Paulo fez. Nós, seres humanos, estamos há 2000 anos após o Cristo, tentando consertar as coisas do nosso caminho, tentando ele nos elevar perante a vida. Conseguir implantar essas mudanças comportamentais não são nada fáceis, todos nós sabemos. E isto não é uma coisa moderna, é uma coisa que a gente vai ver ao longo da história das cartas de Paulo e da própria história dele, que já vem de longas datas, até do tempo dos apóstolos, como era difícil essas mudanças. E a gente vai focar o porquê que era difícil essas mudanças. Pode ser que hoje estamos atrelados a coisas que pensamos e acreditamos que também nos atrapalham a seguir em frente, a ir para frente. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Jesus disse: não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, têm uma sequência lógica do conhecimento humano. O Moisés, na época de Moisés, a lei mosaica era muito dura, que começou assim a disciplinar o ser humano. Então tinham duas partes da lei de Moisés. Uma era a parte da lei de Deus, dos 10 mandamentos, e outra era a parte do código das leis disciplinares, que era uma coisa que Moisés teve que adaptar na época, de acordo com a cultura, a sociedade e o conhecimento da época. E baseado nos antigos profetas, né? Então, essa lei civil e disciplinar, isso foi uma coisa que Moisés criou para a época. A lei divina é imutável. Como o próprio Paulo falava, né? Não é nada fácil, né? Mudanças antes e depois da conversão dele não era nada fácil. Foi um esforço hercúleo que ele teve que fazer para fazer essas mudanças da noite para o dia. Só para ter uma ideia, lá atrás, nós tínhamos em 1792, mais ou menos antes de Cristo, o Código de Hammurabi. Então, algumas das leis de Moisés tiveram início no Código de Hammurabi. O que é esse Código de Hammurabi? Então, só para a gente ter uma ideia, era uma lei muito dura. Por exemplo, se um capataz que construísse uma casa, um telhado de uma casa, e por qualquer aventura esse telhado caísse e matasse o dono, então, a punição dele seria proporcional ao acontecimento, ou seja, a pena de morte. Então, ele seria condenado à pena de morte porque o telhado que ele fez desabou e matou a pessoa. Então, ali se desenvolveu essas leis duras para disciplinar o povo, e a gente lembra da lei de Italião, o olho por olho, dente por dente, que era da época de Moisés. Então, essas leis duras para disciplinar o ser humano tiveram hoje lá no Código de Hammurabi, veio com Moisés, para disciplinar o povo, que era muito duro ainda, muito orgulhoso. Então, essa punição era aplicada por quem? Pelos doutores da lei, que eram como os juízes hoje que interpretam a lei e aplicam a pena. Então, quando se fala em doutores da lei, na época, eles exatamente julgavam e aplicavam as leis de acordo com os acontecimentos. Então, isso era normal. Quando veio o Cristo, ele começou como ele disse, não vim destruir a lei, mas a lei de Deus, não as leis duras implantadas na época para disciplinar o povo. Então ele bateu de frente com muito dessas leis da época de Moisés, e por isso os homens criticavam tanto Jesus. Como pode olho por olho, dente por dente, conviver com amor ao próximo e perdoar o próximo? Então, as leis da época eram modificadas, interpretadas de outra forma por Jesus, porque era uma lei dos homens que não cabia mais para aquela época. Tinham que ser mudadas. E quando elas foram mudadas pelo Código de Amor de Jesus, o
povo simplesmente ficava revoltado, porque éramos fanáticos, né? Seguiam a lei à risca, os doutores da lei também tinham benefícios em relação a isso, posição social, então ninguém queria largar o osso, como nós falamos no popular, né? Então essa lei de Moisés ficou arraigada profundamente no povo hebreu, nos judeus, né? E por isso que quando Jesus batia de frente com essas leis, já vinham de longas datas, ele foi perseguido, ele foi contestado, né? Até perseguido até a morte. Então não tinha jeito, Jesus era um caminho sem volta, porque não tinha como enfrentar aquelas pessoas que eram tão arraigadas dessa lei para poder se livrar do que ele passou, né? E assim foi com os apóstolos. Então a perseguição de Jesus foi uma coisa mais ou menos natural pelo que existia na época, pelas leis duras e pelo que o povo acreditava e queria para a sua vida. E os doutores da lei, o sinédrio, impunham na população também. Então os fariseus, eles muitas vezes queriam pegar Jesus. Tanto teve uma passagem que ele falava assim, que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, ou seja, entendia bem, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás a Deus sobre todas as coisas, e em decorrência dessa, uma outra que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto contém toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Então ele era tentado muitas vezes, Jesus, né? A história de Paulo, até chegarmos nas cartas, não mudou muito, né? Então a história de Paulo, quem que era Paulo? Vamos definir pelo menos antes da transformação de Paulo. Quem era Paulo? Ele era um doutor da lei, só que ele não era qualquer doutor da lei. Ele era um jovem de porte esbelto, praticava esporte, então o porte dele era esbelto, impunha presença, praticava esportes, né? Ele era inteligentíssimo, conhecia profundamente as leis e argumentava muito bem. Ele não perdia um debate. Ninguém conseguia enfrentar ele em debate. Ele era um jovem promissor para subir, né, e assumir o alto posto do Sinédrio, para colocar a hora de uma renovação na interpretação das leis da época. Então ele tinha no meio que ele convivia, do Sinédrio, dos judeus, ele era uma pessoa muito bem vista, muito inteligente, muito respeitada. E aí, quando começou a ver que o cristianismo ia de desacordo com as leis, quando ele teve a primeira vez na igreja, quando ali encontrou Estevão pregando, ouviu falar do cristianismo, foi lá ver. E encontrou ali Estevão pregando, ele não concordou com algumas coisas, pediu a palavra, enfrentou, né, na discussão Estevão. E pela primeira vez, ele se sentiu vencido nas argumentações. Estevão depois quis cuidar dos doentes da igreja, né, dos doentes que tinham lá, e não quis mais debates. E ele ficou inconformado, raivoso, né, e intimou Estevão, né, por livre e espontânea vontade, né, levaram ele preso, né, assim como outros apóstolos, mas o mestre de Paulo, superior dele, já tinha entendido um pouco do cristianismo, falou, olha, ele tem boas obras, né? Foi negociar que Paulo estava intransigente. Ele queria, de qualquer forma, condenar essas pessoas. Estavam contra a lei, pregando contra a lei, blasfemando, né, contra os antigos profetas e as leis. E aí esse superior dele negociou, então, solte todos os apóstolos que você prendeu, né? Inclusive ele, porque eles têm boas obras, são boas pessoas. Falou, não, só todo mundo, mas o Estevão não. E soltou todo mundo, mas condenou o Estevão ao apedrejamento, à morte. Depois tem outras histórias em paralelo, que ele tinha uma noiva que procurava o irmão há muito tempo, tinha se levado escravo no navio, e esse escravo, que era o Gesiel, irmão dela, quando ela foi ver o apedrejamento, descobriu que era irmão dela, que mudou o nome para Estevão, o nome cristão. E aí ele ficou, com orgulho dele, ficou ferido, como o seu irmão, nessa doutrina, né, e acabou até com o noivado. Depois se arrependeu amargamente, né, como muitas outras coisas, mas daí ele ficou com tanta raiva e começou a perseguir o cristianismo. Por isso que a gente lembra de Paulo, primeira etapa da vida dele, perseguidor de cristão. Porque ele tinha um cargo muito influente no Sinédrio, estava para assumir a alta posição no Sinédrio, a mais alta posição.
substituir o mestre dele, o superior dele. E começou a perseguição. E aí, para encurtar a história, na estrada de Damasco, a gente sabe que Jesus apareceu para ele e ele se transformou dali em diante. Né? Então, ele começou ali a transformação. No início, ele tentou pregar, mas estava um pouquinho difícil, porque ele não conhecia profundamente o Evangelho. Foi para o deserto, distante, por 3 anos, estudou, leu, e retornou. Mesmo quando retornou, todo mundo achava que ele era louco, que estava pregando o cristianismo, que ele perseguia. Os apóstolos ficavam desconfiados, falavam, será que não é mais uma artimanha para ele nos prender, nos pegar? Então ficaram desconfiados a princípio, depois aceitaram, viram que era sincero. Mas ele tinha um longo caminho, porque como alguns que conheciam, ele perdeu todas as amizades, todo o apoio que ele tinha, achavam que eles estavam doidos, e os apóstolos, ele teve alguns problemas, porque ele era um perseguidor de cristão. Né? Então, eles não aceitavam de imediato. Então, ele resolveu que, no meio que ele pregava, que era no meio dos judeus, era muito difícil, porque eles eram muito fanáticos pelas leis. E agora ele entendia que Jesus era o Messias que havia se prometido para mudar essas leis duras através do amor. Então, nisto, ele falou, bom, se os judeus não me ouvem, eu vou buscar outros, vou lá para os gentios, vou lá para outras terras. Né? Porque ninguém me conhece, fica um pouco mais fácil para a gente encurtar a história de uma forma simples. Né? E aí ele saiu a pregar o cristianismo para os gentios, para tudo quanto é lado. Então, o trabalho de Paulo, ele levou o cristianismo a outros lugares longínquos, que os apóstolos ficaram mais concentrados ali, na parte da Ásia, próximos, cidades próximas. Paulo é o único que foi distante. Então, ele começou a ir em cidades, pregando o evangelho. Ali, aquelas pessoas que se interessavam, fundavam um núcleo cristão, fundavam uma igreja cristã. E aí ele seguia para outra, porque onde ele começava a pregar, começava a incomodar aquelas pessoas de interesse, ou até os próprios as pessoas do Sinédrio, e começavam a perseguir ele. Para não prejudicar o início do trabalho, ele ia embora para outra. E assim ele foi, cidade em cidade, chegou até a Espanha, lá em cima, que era a região da Espanha, para levar o evangelho. Então ele fundou muitas, mas antes disso, ele se fixou um pouco em Antioquia, onde ele fundou um núcleo que cresceu muito, estava muito bem, estável, mais que as outras igrejas dos apóstolos. Tanto que muitas vezes ela ajudou financeiramente as outras igrejas. Ela cresceu muito, estava muito bem organizada. E dali ele saiu, porque a perseguição sempre, né? E foi, mas em cada lugar ele recebia apedrejamento, ele era preso, ele recebia chicotado nas mãos, nas costas, no rosto. Né? E esse trabalho contínuo de pregar o evangelho, muitas vezes sem se alimentar direito, distante, caminhos distantes, né? Jogado no calabouço muitas vezes. Ele não era mais aquele jovem formoso como antes. Ele já estava magro, estava já com semblante já desfigurado, porque ele tinha cicatrizes de chicotadas no rosto, nas mãos, nas costas, magro pelas caminhadas e a pouca comida, muitas vezes, né, pelos esforços, pela judiar do corpo, né, porque muitas vezes ele ficava preso. Então, naquela época era muito difícil essas caminhadas. E ele abriu muitos núcleos, né, e retornou em alguns. Mas quando ele chegou, depois de 40, 50 anos depois de Cristo, a fundar vários núcleos cristãos, o que aconteceu? Ele voltou para Antioquia, estava ali, e muitas dessas igrejas tinham os mesmos problemas que os apóstolos tinham. Né? Então, essas caminhadas, assim, graças a Deus, tinham harmonia na igreja cristã inicial, né? Graças a Deus nada, não era harmonia não. Eram problemas também, como nós temos hoje, por isso não muda nada. 2000 anos estamos enfrentando os mesmos problemas. Então, quando Paulo chegava lá em Antioquia e começou a ver que nas igrejas eles tinham os mesmos problemas que em outros lugares ele teve, ou seja, eles queriam misturar as leis de Moisés, duras, com as de Jesus, que era impossível. Queriam que as pessoas, por exemplo, os gentios, o Tiago era um defensor muito grande das leis, o
o discípulo de Jesus, Tiago, né? Ele é um defensor dessas leis. Ele era uma pessoa ferrenha para defender. Muitas vezes ele queria uma discussão que teve entre ele e Paulo, umas vezes, e Pedro chamou Paulo para ajudar, ele argumentava muito bem, conhecia os dois lados, né? O Jesus, a doutrina de Jesus e a antiga lei. Então ele queria que todos fossem circuncidados, os gentios, e não era da praxe, não era da sociedade deles esse costume. Então ficava essa discussão de querer colocar coisas picuinhas dentro do Evangelho de Jesus, distorcendo o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. E quando tinha esses problemas, estava ali Paulo, duro, ferrenho para defender Jesus. Para amenizar essa mescla que estavam querendo fazer, essa distorção, como a gente viu que ao longo da história muitas vezes foram distorcidas, na Idade Média, em outras idades que o ser humano passou, essa distorção da doutrina de amor de Jesus. Então Paulo era um defensor ferrenho e argumentava muito bem, porque ele tinha esse dom. Então muitas vezes, quando tinham problemas, ele ia nas igrejas e resolvia o problema, orientava as pessoas. Só que quando ele, como nós falamos, ele já estava franzino, já cabelos brancos, barba branca, chicotada no rosto, desfigurado, ele não conseguia mais fazer essas caminhadas. Ele não tinha mais aquele porte atlético. E ele ficou muito triste, porque quando ele estava em Antioquia, muitas igrejas estavam chamando ele para voltar ao homem para resolver esse tipo de problemas, que ele tão bem conseguia contornar. E aí, ele uma noite, quando a igreja ficou vazia, depois das pregações, ele entrou em prece, em oração, triste, porque ele não conseguia estar em todos os lugares que ele precisava, porque o trabalho dele foi muito grande, cresceu muito, muitas igrejas em muitos lugares distantes, e vinham notícias precisando dele lá. E ele ficou triste, porque não conseguia mais fisicamente atender todo mundo. E orou pedindo a Jesus, sozinho, depois que ficou todo sozinho na igreja, ficou solitário, todo mundo foi embora. E aí ele viu uma iluminação diferente, que era Jesus falando para ele: Paulo, por que não escreves às igrejas? Por que não orienta através de cartas, que Paulo escrevia tão bem? Era muito culto. Escreve às igrejas. E para lhe ajudar, eu vou deixar Estevão mais intimamente ligado a você, para transmitir os meus pensamentos. Então Jesus falou diretamente com Paulo há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, segundo Emmanuel, que Estevão ficaria ligado mais diretamente a ele para escrever essas cartas que seriam os pensamentos de Jesus. E assim ele meditou naquilo, achou muito bom, e você vê como verdugo, né? O Paulo, que foi um perseguidor até a morte de Estevão, causou a morte de Estevão, e Estevão, que morreu nas mãos de Paulo, mas pregando o evangelho, se perdoaram, se ajudaram e continuaram juntos até o fim da vida de Paulo. Então, Paulo e Estevão, nesse livro Há 2000 anos, porque foi a parceria que Jesus fez para ajudar Paulo a conseguir escrever as cartas. Mas mesmo assim, Paulo, na sua humildade, ele falou: mas e o dia que eu não estiver bem? A gente sabe quando não está bem, mediunicamente, né? Ele exercia mediunidade com Estevão. Então, quando a gente não está bem, talvez a comunicação não fique legal, eu não consigo escrever bem. Então ele chamou Timóteo, que muitas vezes está citado lá no Evangelho, e Silas, para ajudar nos momentos que ele não estivesse bem. E para dar uma olhada em tudo que ele escrevia, aprimorar, melhorar, para ajudar Paulo. Na humildade dele, ele não se sentia digno de estar sozinho trazendo o pensamento de Jesus. Então, para minimizar esses problemas dentro das igrejas que nasciam, né, do cristianismo nascente, Paulo começou a escrever essas cartas. Com que fim? Com que objetivo? Com o objetivo de orientação do Evangelho de Jesus.
Algumas eram com o objetivo de sanar problemas realmente do dia a dia da sociedade ali que aconteciam, de uma forma mais justa, com amor, com ternura. Outras eram para orientação em cima do Evangelho, e outras eram para esclarecer, né, problemas da própria igreja, da estrutura, da parte financeira, né, como deveria ser conduzida, né. Então ele começou a escrever essas cartas porque não tinha mais forças para estar em todos os lugares, principalmente ao mesmo tempo, né. Porque o trabalho dele foi muito grande. Ficou muito longe muitas igrejas que estavam nascendo. E quando ele percebia que tinha alguém que realmente amava Jesus e o Evangelho, ele começou a entregar a responsabilidade dessas igrejas nascentes para aquelas pessoas e orientá-los. Então, como ele conhecia muito bem os dois lados, ele foi a pessoa principal que levou o Evangelho para todos os lados e orientava para que não se distorcesse a mensagem de Jesus. Porque o pessoal naquela época era muito fanático, né? Não tinha jeito. A gente falou, até o próprio Tiago, ele era muito ligado às leis de Moisés. E muitas vezes queria mesclar as coisas de Jesus com as coisas de Moisés, né? As leis mais duras, do olho por olho, dente por dente. Como conviver essas duas coisas, né? Paulo só não conseguiu sucesso em um lugar, em Atenas. Quando esteve lá, falou, o pessoal é intelectual, né? Foi lá pregar, na praça pública, as pessoas se interessaram quando ele falava da ressurreição de Jesus. Quando ele falava dos milagres, o povo começava a ir embora. Porque os intelectuais não acreditavam nessas coisas. Achavam que ele era louco, estava fantasiando demais, era ficção científica. E poucos sobraram. Ele foi até levado ao templo ali, mas aconteceu a mesma coisa. Só ficaram alguns servos que não tinham tempo para criar uma igreja, fundar uma igreja. O único lugar que Paulo não conseguiu, onde a parte intelectual estava muito avançada na época. E o orgulho também. Então, em Atenas ele não teve sucesso, mas do resto, ele conseguiu levar o evangelho para todos os cantos. Então, as cartas de Paulo foi uma inspiração divina pelo próprio Cristo, através de Estevão. Tanto que Pedro, quando recebeu cópias, que as igrejas começaram a fazer cópias, que acharam muito boas, cópias dessas cartas, Pedro começou a ler e, por intuição, ele falou, nossa, mas isso provém do próprio Cristo. Ele percebeu que ali a intuição, a mediunidade, né, estava sendo direta com Estevão, com Cristo. E falou realmente para todas as igrejas que eram para ser lidas, estudadas, que vinham do próprio Cristo essas orientações. E quando Pedro recebeu Paulo, que esteve ali em outro momento, viu ele abatido pelas lutas e conquistas que ele fez em todos os cantos, Pedro falou para Paulo que essas cartas eram copiadas em todas as igrejas, que eram lidas e estudadas com muito amor. Ele se sentiu honrado porque ele não tinha ideia das coisas que ele escrevia, né? A amplitude que estava alcançando, né? Então aí surgiram as cartas de Paulo. Essas cartas eram destinadas, os nomes eram destinados às cidades que ele dirigia, que ele direcionava. Então nós temos lá carta aos romanos, os romanos, as igrejas daquela região. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2, né? E com a ajuda sempre dos discípulos Timóteo, né? Tito, Filemon, né? E entre outros que ajudavam sempre. Né? Tem algumas coisas, como a gente fala, dessas cartas paulinas, muitas vezes eram orientações para a vida do dia a dia. Como ele foi doutor da lei, então ele praticava, de certa forma, a justiça também, né? De acordo com o Evangelho, não mais de acordo com as leis de Moisés. Então, quando começaram a vir notícias preocupantes, logo que ele falou, teve essa inspiração de Jesus, no dia seguinte, voltando um pouquinho,
já teve portadores lá da Tessalônica que falaram: olha, o negócio está complicado na igreja, precisamos da tua ajuda lá, vir conosco para lá. E Paulo já tinha recebido essa orientação de Jesus. Então foram as primeiras cartas que ele escreveu. Se pôs a escreveu com a colaboração de Timóteo e de Silas inicialmente. Então aí começaram as primeiras cartas de Paulo, que foi se estendendo para todas essas cidades. Como ele era culto, ele dominava a escrita, Jesus falou para ele: faça isso, orientação. Então, o trabalho conjunto do perseguidor e do perseguido que se perdoaram virou isso que a gente conhece, as cartas de Paulo, por inspiração direto do Cristo. Quando nós falamos de mediunidade, e Paulo muitas vezes falou sobre mediunidade em suas cartas, ele tinha essa preocupação de passar a coisa de forma certa, por isso que ele nunca estava sozinho. Mesmo na prisão, quando foi preso em Roma, ele sempre estava assistido por alguém ao seu lado para escrever. Ele nunca quis fazer nada sozinho. Tiveram algumas discórdias, algumas perseguições, como a gente falou, porque tinha essas perseguições. Mesmo depois disso, ele continuou tendo perseguições. Por que tinham essas perseguições? Então, só para a gente explicar um pouquinho isso. Por que o cristianismo e Paulo depois começou com essa perseguição, como Cristo sofreu, os apóstolos também? Imagina você fundando uma igreja numa cidade nova, que fala de amor, que acolhe, que dá comida para matar a fome, que dá um amparo moral para a pessoa que está triste, que está desesperada. Essa era a filosofia do Cristo, amor ao próximo, fraternidade, caridade. E aí o Sinédrio, na igreja deles, a lei dura. Você fez isso, você tem que trazer um sacrifício, um donativo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, isso você não pode fazer. É assim, é assado. Ditando a sua vida, as normas duras da sua vida. E te punindo de forma dura, muitas vezes. Então, o que acontecia com o povo? Nós vamos aqui no Sinédrio, onde somos açoitados moralmente, ou vamos naquela nova filosofia que fala de amor, de ternura, de perdão, que nos acolhe, nos dá comida quando estamos com fome, cura as nossas feridas muitas vezes, porque Paulo curou também muitas pessoas. Então, o que acontecia? O Sinédrio começava a se esvaziar, o povo começava a ir lá para o lado do cristianismo. E aí, como eles tinham interesses também materiais, e a pompa deles, uma igreja vazia, onde fica o cargo deles? Então, eles começavam a perseguir os cristãos, inclusive Paulo. E ele foi perseguido até depois de preso, continuou escrevendo e orientando as igrejas nascentes. Então, essa ideia das cartas de Paulo, mesmo com a perseguição, mesmo ele tendo se esconder, mesmo ele preso, foi a forma que o Cristo, que ele conseguiu orientar todas as igrejas nascentes. Muitas vezes ele tinha ali em Antioquia, quando ele era perseguido e preso, ele tinha o apoio do procônsul Júlio Gálio. A primeira vez que ele foi preso, ele não conhecia. Depois ele deu as acusações do Sinédrio, falou: me poupem, essa pessoa com essas acusações libertou ele. Mas antes disso ele já tinha recebido 39 chicotadas nas costas, porque tinha sido preso pelo pessoal do Sinédrio, já aplicavam a lei dura nele, estava blasfemando. Então, muitas vezes ele era aplaudido, quando ele era, nesse caso do procônsul do Júlio Gálio, quando ele foi preso, até os romanos, os gregos, ele era aplaudido. As pessoas defendiam. Quando não tinham defensores da igreja deles, o Tito, que era um amigo, uma pessoa de muita influência ali na cidade, que se converteu ao cristianismo, um romano com posses, defendeu Paulo perante o procônsul, quando ninguém defendeu. Então ele conquistou o amor e a admiração de muitas pessoas, até mesmo fora do povo judeu. Então Paulo foi o grande pregador do cristianismo, que alastrou o evangelho para todos os lados. E mesmo depois
sem condições físicas, preso, ele continuou escrevendo as cartas para orientar as igrejas. Então, este foi o objetivo das cartas de Paulo. E como nasceu? Vinda da ideia do próprio Cristo para Paulo e para Estevão. Então, quando ele tinha que sair para um lado e para o outro, não importava onde ele estava, ele escrevia e mandava suas mensagens para onde precisava. Então era mais difícil pegar ele não incomodava tanto. Quando ele parava muito num lugar, ele começava a esvaziar e as pessoas iam para a igreja cristã. E aí começavam as perseguições tudo de novo. Então, como nós começamos lá no comecinho, depois de 2000 anos, às vezes nós ficamos arraigadas, as nossas ideias, a coisas antigas da nossa sociedade, do nosso culto social, do dia a dia, no Brasil, na Alemanha, em qualquer parte do mundo. Nós adquirimos certas ideias inatas e às vezes não mudamos, porque fomos criados daquela forma por nossos pais, pela sociedade, pela escola, e não aceitamos, às vezes, muitas vezes, ideias novas para o nosso bem, para a nossa elevação moral e espiritual. Temos dificuldade até hoje de aceitar plenamente o Evangelho de Jesus. E as cartas de Paulo vêm complementar o Evangelho. E para finalizar, nós queríamos pelo menos ler uma dessas cartas de Paulo, que eu acho que é a mais realmente inspirada pelo Cristo. Sem nenhuma modificação, talvez interferência mediúnica de Paulo e daqueles que o ajudavam. Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, e se não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Então, com essa carta, essa epístola aos Coríntios de Paulo, que é uma das mais famosas, das mais bonitas que a gente pode ouvir em todas as orientações, ali a gente vê mesmo que o Cristo está nos falando através de Paulo. Que podemos ter tudo, mas se não tivermos caridade, nada nos adianta. E o que o Cristo fez, o que Paulo compreendeu muito bem e tentava através dessas cartas, o pessoal não distorcesse o Evangelho, o amor do Evangelho. É que a gente focasse no amor, no afeto com as pessoas, que se transformasse para se transformar num ser de luz, de paz, de amor, de bondade. E o caminho é a caridade. Enquanto antigamente eram as leis, a obediência às leis, Paulo veio renovar as coisas que o Cristo falou, do amor e do amor ao próximo, amor a si mesmo, e da caridade, como um dos elementos essenciais para o nascimento do cristianismo. Tanto que tantos outros filósofos do passado, todos eles chegaram em conclusões, Sócrates, Platão,
e entre outros, chegaram a essas conclusões. Mas nenhum deles fundou uma sociedade secreta, não secreta, uma filosofia, que envolvesse a caridade, o serviço ao próximo. Isso começou com Cristo, com o Evangelho, com os apóstolos e com Paulo, que expandiu essa forma de levar o Evangelho, o amor, a cura e o serviço ao próximo para todos os cantos do mundo daquela época. Que a gente possa aprender com Paulo de ser destemido nas transformações, que para ele foi uma transformação muito grande, da água para o vinho, das nossas transformações interiores, para que a gente possa realmente abraçar a doutrina do Cristo com amor, com esperança, para logo, logo atingirmos um planeta renovado, de mais amor, de mais carinho, de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.